Ei, Bruninho, graça e É, paz e fica à vontade para trazer a mensagem nessa manhã. amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos, à minha igreja, Igreja Presbiteriana de Souza. Nós vamos estar estudando um pouquinho acerca do Salmo 131. Salmo 131, um salmo de Davi, um cântico de romagem, que é bem pertinente para todos os tempos e agora para o nosso também. Vamos fazer uma leitura. Os irmãos que encontrarem vão acompanhando, por favor, a palavra do Senhor. Salmo 131 diz assim a inerrante palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, uma das necessidades universais do ser humano é o descanso. E é uma coisa bem pertinente que o salmista trata aqui. Porque depois da queda, depois que Adão tinha recebido um mandato para poder descansar, Adão não conseguiu cumprir muito bem esse mandato, nem os seus filhos. Então, é um desafio para nós. Oremos ao Senhor e passemos a reflexão da sua palavra. Senhor Deus, eterno Pai, todo-poderoso, nos ensina, ó Pai, neste momento. Desvenda os nossos olhos e nos ajuda a contemplar a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Depois da queda ficou muito difícil, de fato, o descanso, tanto físico como espiritual. E é algo imperativo e necessário para todos os seres humanos. Tanto é que um irmão nosso que viveu em 354 a 430 depois de Cristo, chamado Agostinho de Hipona, ele escreve num famoso livro Confissões a seguinte frase: "Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti." Essa frase é verdadeira porque está totalmente alinhada neste salmo, na palavra de Deus como um todo. Este que é um salmo de romagem, um salmo quando o povo de Israel se dirigia à casa do Senhor, se dirigia para prestar a Deus o louvor e a adoração devida ao seu santo e bendito nome. Esse salmo onde Davi, como um rei, representando por vezes o povo, mas um rei que devia estar submisso à palavra de Deus, como Deuteronômio 17 vai nos esclarecer que o rei deveria escrever uma cópia da lei e lê-la, porque é a lei de Deus que rege o trono. E antecedido bem por um Salmo 130, pois é um salmo de lamentação, e geralmente depois de um salmo de lamentação vem confiança, precisamente o Salmo 131. E o Salmo 130 termina justamente com a confiança e a esperança do salmista, que diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui está o repouso do salmista, e essa temática é estendida no 131. O Salmo 131, que vai trazer uma importante lição de que, para termos o verdadeiro descanso, devemos confiar somente no Senhor. Sim, só descansaremos, só teremos o descanso verossímil, quando descansarmos inteiramente e somente no único Deus verdadeiro, no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que o salmista diz isso? Qual é a necessidade e a garantia? Como é moldado isso aí? Vemos que na própria leitura da palavra de Deus, que para ter esse descanso é necessário justamente a humildade, que o salmista bem fala, dos versículos 1 a 2, que diz: Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Notem, meus irmãos, que esse comportamento de humildade é notado bem claro na vida de Davi.
Não que Davi não tivesse nenhum problema com a soberba, porque no próprio Salmo 19, versículo 13, ele pede para o Senhor para ser livre da soberba, para que assim ele possa ser irrepreensível. E a melhor expressão traduzida aqui, Senhor não é soberbo, seria Senhor não foi soberbo. Davi está olhando para um momento no seu passado e dizendo, olha, nesse momento aqui, Senhor, não foi soberbo meu coração. Não foi altivo meu olhar aqui. Mas, meus irmãos, se for para usar o raciocínio do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículo 4, quando Paulo está dizendo que a gente não se confia na carne, mas confia no Senhor, mas se ele fosse se gloriar na carne, ele não tinha razão para se gloriar? Aí ele vai listar que ele é judeu de judeu, é circuncidado ao 8º dia, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, mas que todas essas coisas que ele julgava ser grande, ele considera agora como perda por causa de Cristo. Davi não poderia usar esse mesmo raciocínio e dizer assim, olha, quem foi que derrotou o gigante? Quando todos vocês estavam com medo. Quando todo Israel, até o próprio rei Saul, tremia diante daquele incircunciso. Davi, que tinha deixado suas ovelhas com um guarda, se dirige até o território onde Israel estava reunido para a batalha, e ele pergunta, indaga, e quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Até um próprio irmão seu, Eliabe, acusa ele de presunção, de maldade. Esse seria o motivo pelo qual ele tinha deixado as ovelhas sem ninguém, sendo que Davi tinha deixado com um guarda, para poder se dirigir até o campo de batalha. E Davi diz, eu só fiz uma pergunta. E já depois, em 1 Samuel 17, já é visto que o real motivo de Davi não era este, não era se orgulhar, não era porque ele se sentiu afrontado, mas é porque o incircunciso ofendeu ao Senhor. É dito muito bem em 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, perdão, no versículo de número 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E no 46, hoje mesmo o Senhor te integrará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do Israel, e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É por causa do Senhor que Davi ele se levanta para poder lutar contra o filisteu, porque o filisteu afrontou o Senhor. Este era o comportamento de Davi. Não era alguém que se orgulhava em si, que era soberbo, que se achava maior do que ele realmente o era. É percebido também que Davi era um grande guerreiro. Até as mulheres depois cantam, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, levando até Saul a perseguir Davi. Mas naquele momento na caverna, quando Davi poderia ter matado Saul, Davi não faz porque não queria tomar para si o reino de Deus de maneira errônea. Saul naquele momento era o ungido de Deus, ou seja, o rei de Israel, o escolhido de Deus, e Davi não quis feri-lo. E o próprio Saul reconhece que Davi fez uma coisa quase inimaginável, ele pagou o mal com o bem. E ele seria o futuro rei, o próprio Saul reconhece. Mas mesmo esse Davi, que nós vemos aqui, cheio de qualidades, nem ele se orgulha diante do Senhor. Quando o Senhor disse que estabelecerá a sua casa para sempre, a sua dinastia, em 2 Samuel 7, olha a oração de Davi, 2 Samuel 7, 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? 19, foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Davi, apesar de todos esses atributos, ele não se orgulha diante do Senhor, porque ele sabe que ele é criatura e o Senhor é criador. Só o Senhor é digno de toda honra e glória.
E além disso, Davi ainda tem consciência de que ele é pecador. Quem não lembra de 2 Samuel 11, logo depois desse episódio, que Davi, em vez de ter ido para a guerra como deveria, como era comum aos reis naquela época, ele fica, contempla uma mulher tomando banho, a manda chamar até o palácio, adultera com ela. Ela depois se purifica, possivelmente, não sabemos, mas é capaz dela não ter nem querido adulterar com ele, mas é o mandado do rei. Davi usa de sua autoridade para fazer isso. E depois ainda tenta encobrir Urias, um dos valentes que tinha ajudado Davi em toda aquela caminhada, quando Saul estava perseguindo ele, é o que ele faz com Urias. Trai Urias e depois manda a sentença de morte na própria mão de Urias. Que pecado infeliz. O próprio Davi, inclusive, se acusa. Este homem é digno de morte. Na parábola que Natan conta a ele. E Natan incisivamente diz, esse homem és tu. Mas ele se arrepende, pede perdão ao Senhor, e numa das mais belas confissões das Escrituras, escritura totalmente bela e perfeita, Davi ele vai dizer ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Não porque eu fiz coisas aqui no passado, Senhor, não porque eu livrei o teu povo, porque tudo isso é o Senhor que está operando no servo Davi, mas por causa da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor que eu não mereço. Perdoa a minha iniquidade, perdoa a minha transgressão, ter quebrado a lei do Senhor. E isso que está em Davi. Davi não se orgulha, porque ele sabe que ele não é digno de receber toda essa confiança. Nem ele, nem nenhum homem ao lado dele. Por isso que uma vez rejeitando a confiança em si, Davi agora pode confiar no Senhor. E ele sabendo que ele não depende de si, que o futuro dele não está nas mãos dele, é que o Davi ele pode sossegar e descansar. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. João Calvino, outro irmão nosso, que viveu entre 1509 a 1564, ele comenta acerca desse texto e ele diz assim, aqui é particularmente acerca desse versículo, aquietar a alma é uma oposição aos desejos tumultuosos, pelos quais muitos trazem inquietude a si mesmos e são os meios de lançar o mundo em agitação. A inquietude aqui, o nosso irmão Calvino, ele entende corretamente, pelo testemunho bíblico, que é aquietar-se, é justamente oposto a esses desejos que trazem desassossego, tanto para si como para os outros. Porque o contrário de sossegar é se inquietar, e essa inquietação traz tanto dano para si, o indivíduo tanto sofre nele mesmo, em sua consciência, o martelando, e até definhando seu corpo, por vezes, a gente conhece casos assim, de pessoas de tanta preocupação, acabam tendo danos ao corpo. O estresse, ele de fato, ele causa danos ao corpo. É bem comprovado isso. E ainda coloca outros em perdição. Ainda age de maneiras arrogantes com outros, colocando outros em dificuldades, pensando somente em si, não pensando no próximo, dificultando assim a vida do próximo. De fato, joga o mundo de cabeça para baixo, uma inquietação sem fim. E aqui cabe muito bem a própria ilustração que o salmista dá, quando ele diz que é como uma criança desmamada, ou seja, uma criança que não precisa mais do leite. Já foi desmamada, já está completinha agora, está melhor. E agora ela pode só sossegar nos braços de sua mãe. Uma criança que não tem mais necessidade, que agora só dorme tranquila. É assim que Davi ele falava para a própria alma dele. É assim que Davi pensava, ele queria sossego, ele tinha um sossego, porque ele não confiava em si, porque ele sabia que o sossego dele não estava nele, não estava fincado e arraizado nele,
Mas no versículo 3 ele diz: em quem está enraizado todo o seu consolo, todo o seu descanso. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É aqui que Davi põe a sua confiança, é no Senhor, e é aqui que ele conclama como rei, como um representante, como um escolhido de Deus para conduzir o povo na correta adoração ao Senhor, administrando a nação de Israel. Ele chama o povo, espere unicamente no Senhor. Somente, ó Israel, ó povo de Deus. Não somente em momentos específicos de sua vida, pois é comum, em momentos de crise, a gente se lembrar de Deus, apenas uma lembrança passageira. Não é isso que o autor de Eclesiastes fala, quando diz, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Não é só quando vier um problema na mocidade, quando vier uma perturbação, mas é em todo o tempo. Eu vou fazer algo, lembro-me do Senhor. Uma lembrança não apenas para lembrar e desobedecer, mas uma lembrança respeitosa, temorosa, que se curva. Eu tenho o Senhor no céu, o Senhor está comigo, eu farei aquilo que lhe agrada, que lhe apraz. Como bem diz o Salmo 125, o cântico de romagem que diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Essa é a confiança inabalável, que não morre no Senhor. Essa é a confiança que o salmista expressa em Deus e conclama todo o povo de Deus para ter no Senhor. Assim como não tem como tirar os montes o seu sustento, assim como os montes permanecem firmes, essa é a ilustração. Assim deve ser firme nossa confiança em Deus, porque Deus não muda. Como é dito na própria ilustração, como os montes permanecem em volta de Jerusalém, para arrancar ali vai ser difícil. Assim é o Senhor, e muito mais, porque ainda que tenham como tirar aqueles montes de lá, o Senhor continua conosco. O Senhor continua o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele não muda, filho do homem. O Senhor permanece. Ele sempre permanecerá. Ele é o Deus de toda a terra. Mas, meus irmãos, se não é em Davi, se Davi não pode cantar esse salmo com plena perfeição, também nós não podemos. Se um homem como Davi não pode dizer que o coração dele não é soberbo, nós que não podemos. Então, em quem devemos confiar e quem pode cantar esse salmo? Quem pode dizer que nunca foi soberbo o seu coração? É o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. É aquele, como diz Hebreus 4,15, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Mesmo no deserto, sendo tentado por Satanás, ele respondia com a palavra do Senhor estava firme em seu coração. Direcionado pelo Espírito Santo, a pessoa do Redentor viveu de maneira perfeita. A pessoa do mediador. Mesmo em todo, porque não foi somente naquele momento que Satanás o tentou, mas em todo o seu ministério terreno, ele em tudo foi tentado, tudo. Mas ele não pecou em nenhuma coisa. Sempre a palavra de Deus esteve firme em seu coração. Dolo algum se achou em sua boca, como diz a profecia de Isaías 53. Ele cumpriu a lei de fato. Ele não revogou, ele cumpriu-a. Ele tem todos os requisitos para ser o Redentor. Ele pode olhar e dizer, não somente não foi soberbo, mas não é soberbo. De modo algum, o coração do Redentor. E embora sendo o Verbo, o Logos, Deus, como diz 1 João 1, como diz João 1:1, ele veio para servir. Ele diz até aos seus discípulos, a hierarquia das nações é o de cima mandando de baixo. A vossa é quem quer ser o maior sirva a todos. Porque quem serviu a todos foi Cristo. Cristo é o maior.
O Filho do Homem veio para servir, ele diz isso em Mateus 20, 26 a 28. Ele se humilhou a si mesmo, mesmo sendo Deus, ele assumiu a forma humana. E o esvaziar-se é justamente a sua humilhação, porque ele permaneceu Deus, mas foi humilhado encarnando como homem, homem sujeito às condições do pecado nesta vida. Não que ele tenha pecado, mas ele teve fome, teve sede. Ele morreu na cruz por nós. Mas na cruz, ele venceu. Na cruz não foi um momento apenas de humilhação, mas foi de triunfo, porque ele despojou os principados e as potestades, triunfando deles na cruz, como diz Colossenses. De sorte, meus irmãos, que também ele ressuscitou ao terceiro dia. O Santo de Deus, como diz o Salmo 16, versículo 10, ele não foi deixado na corrupção. A morte não teve o domínio sobre Cristo. Cristo venceu a morte. Todos os inimigos, nenhum deles derrotou o Salvador. Por isso que somos os mais felizes de todos os homens. Porque o Redentor está conosco. O nosso Salvador. Porque já temos a vida. E a vida é justamente ter comunhão com Deus, como diz João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o Senhor que nós conhecemos. Esse é o Senhor que foi totalmente humilde. Esse é o nosso Redentor. Não confie nunca em si mesmo. Confie somente nele, no Redentor. De maneira que, diante desta pequena exposição, vamos também pensar em algumas aplicações para nós. A primeira é que você precisa sondar seu coração. O salmista Davi, ele diz: Senhor não foi soberbo. Então ele cuidava em seu coração, ele até guardava a palavra. É dito até em alguns salmos que um salmista, ele guardava a palavra no coração para não pecar contra Deus, certo? E o próprio salmista Davi, no Salmo 139, ele também pede para que o Senhor o sonde. Sonda-me, Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você deve sondar seu coração, porque o coração do homem é extremamente soberbo. E as escrituras mesmo atestam que desesperadamente corrupto é o coração do homem. E Jeremias 17 vai justamente dizer isso. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? De sorte que as nossas emoções, elas nos enganam. As nossas vontades, elas nos enganam. A nossa própria razão, por vezes, é tendenciosa. Então, como a gente vai conhecer nós mesmos? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É pela palavra do Senhor que você vai julgar o seu coração. É pela lei de Deus. Então tenha ela em seu coração para que quando vier pensamentos errados, para que quando vier soberba, para que quando você queira se exaltar e não dar a glória devida ao nome do Senhor, porque a única glória nossa é gloriarmos em conhecermos o nome do Senhor, em sermos chamados por seu povo. Quando fizeres para a tua glória, para a tua honra, lembre-te da palavra do Senhor. Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que todo aquele que se exalta, que se ensoberbece, ele será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Isto é, todo aquele que reconhece o que é pecador. Esse é salvo.
E aquele que não reconhece, que despreza o evangelho de Cristo, que despreza a palavra do Senhor, ele será eternamente envergonhado. Porque ele não ouvirá: vinde benditos de meu Pai. Ele ouvirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ah, mas eu vivi a minha vida inteira na igreja. Ah, mas eu estudei muita teologia. Ah, mas eu até virei, tô no caminho para ser pastor, ou penso me tornar. Apartai-vos de mim. Judas era apóstolo. Judas fez milagres. Apartai-vos de mim, malditos. Vários do povo de Israel pereceram no deserto. Até os crentes. Moisés, por exemplo, não entrou na terra prometida, foi salvo, foi, mas foi castigado. Então é conhecer o Senhor. Esse é o centro do que os irmãos estão estudando sobre devoção. A vida cristã é uma vida abnegada. De maneira que, se você confia, por exemplo, no seu trabalho para lhe conquistar pão, o que não é errado trabalhar de maneira alguma. Porque Paulo mesmo diz em 2 Tessalonicenses 3,10, aquele que não quer comer, aquele que não quer trabalhar, não coma. Se todos devem comer para viver, todos devem trabalhar. Lógico que aqui ele está pensando naqueles que podem fazê-lo. Mas não é ter o trabalho como Deus na sua vida. Não é se preocupar em demasia com o futuro a ponto de você se esquecer de Deus. É bem dito pelo Senhor em Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Não se inquiete com comida, bebida. Os ímpios que se inquietam com essas coisas. O Criador, ele cuida de toda a sua criação e cuida dos seus filhos. Muito mais valor tem vós, porque Cristo vos deu valor. A cada dia basta o seu próprio mal. Cada dia tem seus cuidados. Não é para não pensar no futuro, porque o próprio Senhor também usa outra parábola de um homem que... Quem é o homem que constrói uma torre sem fazer todo aquele orçamento? Ou vai à batalha com um rei que tem 20 mil, somente com 10 mil? Tem que ter plano. Mas a resposta correta vem dos lábios do Senhor. Então é aos pés do Senhor, é na palavra do Senhor que devemos confiar nele. E fazermos essas coisas para a glória dele, sabendo que é ele que nos capacita. Logo, você deve confiar somente em Cristo. Porque se você confiar em homens, eles falham. Como diz bem um salmo, acerca dos príncipes. Eles passam. Mas o Senhor é eterno. E a sua palavra também. E é isso que promete o próprio Supremo Pastor. Em João 10. Em João 10, 27. E diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. É a segurança perfeita. Porque tanto nessa vida como na futura já experimentamos a vida eterna, que é ter comunhão com Deus. Isso é maior e mais precioso do que todas as coisas deste mundo. Obviamente que esperamos a volta, porque aqui a nossa comunhão é atrapalhada pelo pecado, pelas nossas preocupações excessivas. Mas lá no céu não será. Aqui na terra renovada não será. Pois será novo céu e nova terra. E teremos novo corpo, corpo glorificado. Só Cristo tomou o salário da morte, o salário do pecado, que é a morte, e nos deu graciosamente a vida. Por isso, meus irmãos, lembre-se que o caminho da vida cristã é abnegado. É um caminho de abnegação por natureza. O próprio Senhor vai falar isso em Lucas 9, versículo 23, onde o Senhor, ele vai dizer: dize a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Como Davi, não confiando em si mesmo, mas confiando no Senhor. Porque nele há misericórdia. Porque ele salvou nossa alma. Ainda que não mereçamos. Ele salvou-nos inteiramente. De sorte, meus irmãos, esse tomar a cruz é justamente morrer para você mesmo, reconhecer que você é um soberbo, que é um pecador, que é um idólatra, pois confia mais em políticos do que no Senhor, pois, em vez de confiar no Senhor, se preocupa tanto com sua vida, a ponto de fugir de qualquer cuidado, a ponto de dedicar toda a sua vida pela saúde. Não que buscar a saúde e se proteger em tempos de pandemia não seja ruim. É bom. O sexto mandamento, não matarás, é preservar a vida. É não assassinar, não tirar a vida de maneira injusta. É não se matar nem matar os outros de maneira errada. O Senhor não se atira no pináculo do templo para poder provar algo a Satanás. Mas não é idolatrar a vida. Não é deixar de vir à casa de Deus quando é oportuno fazê-lo, quando já tem todos os meios, as condições de fazê-lo, por temor à vida. E no segundo século, como fariam isso? A igreja sendo perseguida? Inácio de Antioquia, trigo de Deus, que aceitou de bom grado o martírio, como diz as palavras de Tertuliano. O sangue dos mártires é a semente que faz a igreja crescer. O que aqueles homens diriam de nós? Então, cuide do seu corpo, mas não o idolatre. Não é nem um extremo nem outro. Sabe que, como diz Paulo em Gálatas 2, nos versículos que marcou minha conversão, 19 e 20. E assim encerro com essa leitura da palavra. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o versículo 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que o Senhor nos ajude a confiarmos somente nele, não em nós nem em outros. Amém.